Olá, meu nome é Emily, sou estudante de Ciência da Computação do IF Sul de Minas e vou ensinar como funciona a técnica dos 6 chapéus do pensamento, criada por Edward de Bono. O vídeo será dividido em algumas partes, sendo elas uma contextualização, o funcionamento da técnica, um exemplo de abordagem em sala de aula e um resumo. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o contexto de criação da técnica. Ela foi criada e publicada no livro Os 6 Chapéus do Pensamento, de Edward de Bono, no início da década de 80. Portanto, já é uma técnica bem antiga e consagrada. Edward é escritor, instrutor e psicólogo e passou a dedicar-se a estudar os processos do pensamento. Tem mais de 72 livros publicados e traduzidos para mais de 40 línguas diferentes. O problema identificado por Bono foi a dificuldade de comunicação entre um grupo de pessoas, que acaba por impedir a criação de um pensamento unânime, um consenso. Foi aí que a técnica dos 6 chapéus do pensamento foi criada. Ela foi idealizada para a organização de debates, dividindo-os em sub-áreas, sendo elas fatos, pontos positivos, pontos negativos, sentimentos, criatividade e organização. Os temas são separados de acordo com as cores dos chapéus. Logo mais explicarei quais são as cores e suas atribuições. Mas então, como que ela funciona? A técnica precisa de um mediador, que vai controlar o debate. É ele quem vai colocar o chapéu do tema que ele quer abordar naquele momento e abrir para a discussão do grupo sobre aquele específico tema. Então, por exemplo, na hora do tema fato, não se pode fazer críticas nem apontar soluções, pois nesse momento só discute-se os fatos. Falaremos agora sobre o que cada cor vai representar. O branco é o chapéu dos fatos e números. Trata-se da parte mais objetiva da técnica. Os participantes deverão expor o que sabem, o que não sabem e o que precisam saber. É a hora da neutralidade. Não deve haver julgamentos, só exposição de perspectivas. O azul é o chapéu da organização. Então, embora a técnica dos 6 chapéus sirva para organizar os pensamentos, existirão momentos em que o grupo perderá o foco. Aí entra o chapéu azul para dizer: olha, gente, agora estamos no chapéu amarelo, por exemplo. O verde é o chapéu da criatividade. Como o nome já diz, é a hora do grupo liberar o pensamento criativo e expor as ideias que irão surgir. O amarelo é o chapéu dos pontos positivos. Aqui, o grupo vai discutir quais as vantagens e as oportunidades. É a hora de ter uma abordagem bem positiva. O vermelho é o chapéu do sentimento. Esse momento é aberto para as pessoas do grupo se expressarem, falarem como estão se sentindo, as intuições, o que não precisam necessariamente fazer algum sentido, são só as emoções mesmo. O preto é o chapéu da crítica e dos pontos negativos. É o momento em que toma-se uma personalidade pessimista e crítica. Agora, todos os erros deverão ser apontados. Só uma observação: não precisa ser nessa ordem, nem fazer uma única vez cada chapéu. O objetivo é entrar em um consenso sobre o assunto, certo? Levando para um contexto educacional, essa técnica é bem interessante por se tratar de uma metodologia ativa inovadora e de fácil aplicação, mas ela precisará ser modificada um pouquinho, por exemplo. O professor vai ficar o tempo todo com o chapéu azul, que é o chapéu da organização, pois ele vai controlar todo o experimento da utilização da técnica. Ele vai distribuir um assunto que será igual para todos os grupos ou não. Pode ser com assuntos diferentes também. Depois, ele vai separar a classe em grupos de 5 alunos e passará para cada aluno os outros temas, que são foco, ponto positivo, ponto negativo, criatividade e sentimentos. Feito isso, cada aluno vai defender apenas a informação de acordo com a cor que o seu chapéu representa. Por exemplo, um aluno que esteja com o chapéu verde vai apenas falar sobre a criatividade que o grupo deverá ter. Resumindo, essa técnica tem por objetivo geral fazer com que um grupo envolvido com o mesmo assunto entre em consenso sobre o mesmo.
Então, ela vai sempre focar na organização do pensamento e dividir o assunto em questão em 6 temas. Relembrando: foco, ponto positivo, negativo, criatividade, emoção e organização. E é assim que ela se desenvolve. Obrigada por assistir.